E aí, quando você sai do Palmeiras, isso a gente tá falando de 93. 3. Eu chego em 93, a gente é campeão paulista, brasileiro, depois paulista, brasileiro, Rio e São Essa Paulo. época, tipo, você já começou a curtir esse lance de fama pra caramba. Ou foi um pouco antes, já que você Não, entrou então, nessa... eu era moleque lá no Rio, assim. Chegou a aproveitar uma fama, assim, era um... Aproveitei aqui. Aqui, né? Eu era noivo, né? Tinha uma noiva, uma menina que estudou comigo desde a infância, a gente namorou muito tempo e tudo, eu era noivo. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu confesso que o sucesso subiu um pouco a cabeça, Não tem como, mas né? não da forma pejorativa. Pejorativa que eu digo assim, de. Droga, de... Não, então. nunca me envolvi. Meu irmão foi assassinado por uso de droga. Então, É. droga é uma coisa que nunca fez parte da minha vida. Assim. Mas a facilidade da cidade de São Paulo, entendeu, cara? De facilidade de ir nos melhores lugares, Melhores festas. melhores restaurantes e não pagar. Não tem conta. Como não tem conta? Ia na melhor balada, o cara me passava na frente. E aí. Mas nesse ponto você se deslumbra com isso, você fala, caramba. Cara, eu tem como, cheguei né? aqui e comprei um Cadete GSI conversível. Cadete, cara, era o carro... Era o melhor carro que tinha. Você nem sabe Qual o que é melhor isso, carro que Cadete? tem hoje? Cadete, cara. Todo mundo queria ter um Cadete. Era o carro que eu tinha. Um puta apartamento nas Perdizes ali, morando sozinho. Cara. E cheio de saúde, cara. Cheio de saúde, não tem jeito. E aí, cara, eu me deixei levar. Isso nunca me atrapalhou dentro do campo. Porque eu sempre treinei pra cacete. Sempre me dediquei muito. Sempre. Encontrei na figura do Carlinhos Neves um amigo, irmão, que de vez em quando eu falava, Carlinhos, hoje eu não tô bem, não. E aí ele, segura aqui, vamos trabalhar amanhã, vamos trabalhar mais tarde, vamos trabalhar de tarde. E ele me ensinou a chutar. Eu vi. Era uma deficiência sua? Era uma deficiência, finalização, né? Tá. E aí ele me ensinou, pegava todo dia após treino. E eu fui melhorando. Tanto que eu vim do Vasco, fiz, sei lá, 6 gols no ano. No ano seguinte eu fiz 23, assim. Tudo bem que o time era... Não, mas tudo bem, mas mesmo assim... Uma evolução. Uma evolução absurda. E, cara, a cidade é maravilhosa, né? Assim, a verdadeira cidade maravilhosa é São Paulo. Para quem trabalha e só tem a noite livre, entendeu? Então, assim, se a palavra for essa, tá tudo certo. Me deslumbrei nesse sentido. Entendi. Nunca destratei ninguém, sempre fui educado com todo mundo. As figuras mais importantes do clube para mim sempre foram as mais humildes, sabe? E nos lugares também, mas eu não deixei de aproveitar o que a vida me ofereceu. Eu acho meio injusto quando o pessoal cobra muito de jogador de futebol que consegue um sucesso cedo, de falar, cara, lembra você quando você tinha 20 anos? Cara, eu te contei aqui antes, você escutou, né? Eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro. E eu dormia na casa de um amigo chamado André Amin, que jogou comigo, salão, no Fluminense. E ele morava em Copacabana, perto da boate chamada Estúdio C. E a gente era moleque, e a gente ia na rua, ficava do outro lado da rua vendo o Renato parar de Miura com a Luísa... Quem que ele tava na época? Não era a Luísa Brunet, não, com a... Foi mulher do Eike Batista lá? Com a Luma. A Luma. Com a Luma. Viu o Éder parar com a Cláudia Raia. Enfim, tô caguetando todo mundo aí. E vocês cara, olhando e falando, a gente tava do outro lado da rua, molequinho assim. E aí, sem pegar com ninguém. Não pegava nada, 5 contra 1, né? Aí... Por isso que era magrelo pra caramba. Aí, cara, quando chegou a minha vez, eu não vou aproveitar. Porra, como não, cara? Não tem jeito, cara. Como. Não tem jeito. Só que foi em São Paulo. Entendeu? Assim, eu lembro como se fosse hoje. Hoje, a gente ficava esperando. Porque depois que os caras entravam na boate, a gente não tinha acesso, né? E a menina do Rio? Não, então, aí vem a Adriana, uma santa que eu casei, tive 2 filhos maravilhosos. Fiquei 14 anos casado com ela. Você casa, mas bem depois, né? Não, eu quando... caso meio à força, meio... Porque numa dessa bagunças aí de São Paulo, eu acabei tendo um filho. Começar em 90... Em 95.
A gravidez foi em 94, Tá. nasceu em 95. E aí eu casei às pressas, né? É, tem que Aí eu casar. casei pra, pô... E aí a Adriana foi uma parceirona, entendeu que era coisa da... Ela conhecia minha índole, meu caráter, Claro. e tudo. Viu que era uma coisa de juventude mesmo, de aproveitar aquilo ali, enfim. E, cara, tá tudo certo. Tenho 4 filhos maravilhosos. E Com 4 filhos. 4 filhos. Então tá tudo certo. Fiz as pazes com o Alexandre, que Pô, que a gente legal. não teve relação, né? Porque não tinha relação com a mãe. E aí ele Ah, cresceu Mortágua. afastado, Tá. cresceu afastado. E agora, uns 2 anos atrás, Pô, que bom, a gente se cara. aproximou. Isso é Ele bom mora aqui em demais, São né? Paulo também. A gente convive, se fala. E sabe o que é o mais legal de tudo? Ah. A gente nunca falou do passado. A gente Pô, que legal, só cara. viveu claro. dali pra Dali pra frente. né? E eu sempre o amei. E só faltava a O convivência. contato, né? Só faltava a convivência. E, cara, eu não sou o exemplo de pai, mas sou exemplo de amor. Assim, amor É, é. isso é bom, É, cara. amor eu sei dar aos meus filhos. Não sou presente, né? Porque o cara que tá sexta-feira à noite fazendo um podcast aqui. Exatamente. Eu também, meu filho Não é- mal viver também. Não é exemplo de Mas acho pai. que eles entendem, né? Entende. Meu pai tinha 2 empregos também, eu pouco via ele. A gente tem que entender essas coisas, Aham. né? É. Mas enfim. Mas eu, cara, sou feliz. Mas, pô, imagino isso, garotão. Cara, sabe o que era Palmeiras. mais gostoso? Que É. hoje eu não consigo. O quê? Eu dormia 4, 5 horas da manhã, acordava às 7. E- Zero! Então, cara, Zero! eu fazia isso também, como que conseguia, cara? Zero. Treinava igual um maluco. E eu sempre treinei muito. É. Muito. Porque eu entendia que eu treinava pra mim. Então eu treinava pra cacete, sabe? Até pra botar pra fora a cervejinha que tomei. É. Eu sempre fui da cerveja. E, enfim. Dormia pouco, às vezes. Não, E, cara, Mas dormia na concentração, depois É. dormia em casa. Porque o atleta, ele tem o treino é muito curto, né? Assim, como que é? Como que era na sua época? Por exemplo, o treino era sempre de manhã? Então, quando era de manhã, é porque era 2 períodos. Aí a gente dava uma Tá. segurada uma noite antes. Mas, por exemplo, sextou. O treino sábado era de manhã, 9 horas da manhã, o rachão pro jogo domingo. Tá. Só que o seguinte, chegava na concentração meio-dia, 1 hora, batia um prato desse tamanho, porque eu não engordava, né? É. Dormia até 7, 8 horas da noite pra janta e ia ver o Gugu com aquelas maravilhosas lá no... No banheiro do Gugu. Tinha, como é que era? Sabadão Sertanejo. Oh, tinha o negócio Porra, era maravilhoso. da menina com camisa molhada. Com camisa molhada. Lembra disso? Molhada. Passava na televisão, velho. As Aí- meninas- Olha os biquinhos. tudo. Via a novela, depois da novela botava no Gugu. Mas nessa época podia ir nos programas? Eu não lembro se você podia Ia, participar. fui, Podia, né? Fui Serginho Grosman muitas vezes, no Gugu muitas vezes. Eu já fui até desejo de... Como é que era o programa do Silvio Santos? Era... Que a pessoa tinha... Fã. Não, tinha sonho de... Porta da Esperança. Ah, Porta da Esperança. você saiu de trás. Sair da Porta da Esperança pra conhecer uma pessoa. Pô, que legal. A gente tinha apelo, né? As pessoas gostavam da gente, mas assim. Hoje os atletas não vão a lugar nenhum, cara. É. Eles se pronunciam nas suas redes Não, sociais. deve ter um controle e muito... basta. Mas era do que legal, fala. era legal, Pô, era legal. Aí dormia pra cacete É. e aí jantava, ficava acordado até 2 da manhã, assim, sei lá. De- Dormia de novo. E não tinha esse lance de jogo de manhãzinha que tem. né? Não, não tinha. Eu Isso só joguei, deve ser muito ruim, eu né? só joguei um jogo 11 horas da manhã. Cara, deve ser muito ruim Um jogar jogo. 11 horas da manhã. E foi pelo Corinthians, É? no Pacaembu, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Que horário estranho.